Todos saímos do capote de Gogol, frase dita por Dostoiévski, que inclusive escreveu seu primeiro livro aos 25 anos de idade, que é o Gente Pobre, e cita um dos personagens aqui que temos na nossa primeira novela, que é o Capote. Hoje falaremos sobre o Capote e outras histórias de Gogol. É uma tradução do Paulo Bezerra, diretamente do russo, né? Então é um padrão aí de qualidade que a gente tem da Editora 34, que é bastante interessante ter contato, certo? Faremos uma divisão aqui dessas 5 novelas, tá? Primeiro pegaremos as primeiras 3, porque elas têm algo em comum, né? É o Capote, o Nariz e o Diário de um Louco. Todas elas se passam na capital da Rússia, que é São Petersburgo, na época, que era no século XIX, que tinha a política czarista. O que aconteceu ali naquela época? As pessoas eram muito pobres, tinham uma condição de vida realmente precária, certo? E nessas 3 novelas, nesses 3 contos, a gente vai tratar aí de uma combinação do cotidiano opressivo e depressivo, por conta dessa problemática social de época, com acontecimentos extraordinários e inverossímeis. Então o Gogol faz algo muito interessante. Ele parte aí de uma perspectiva realista do cotidiano dessas pessoas e de repente ele mistura com algo extraordinário, que vem do imaginário, que pode tornar essa história tanto puxada para o cômico, né, apelando para o humor, tanto para o terror, né? Então depende muito de como a pessoa está tendo contato com isso, como que ela está lendo, como que ela está atribuindo os fatos, depende muito da experiência pessoal do leitor. Mas o fato é que ele realmente tem esse apelo para o terror e para o humor ao mesmo tempo, que torna a história bastante interessante. E isso ele faz para fazer uma análise satírica da Rússia do século XIX, com todas essas problemáticas. Mas o nosso foco não é um estudo social de obra, né? A gente vai falar a respeito do que acontece nessas histórias, que é bastante interessante. A começar aqui pelo Capote. Gente, o Capote, para quem não sabe, é um casaco, né? Acredito que a expressão que a gente tem aqui no Brasil, de quando a gente está muito bem agasalhado, que é estou todo encapotado, venha dessa história de que o capote é um casaco, certo? Então isso tem que ficar um pouco claro. E aí a gente vai falar de um personagem que ele é bastante pobre, ele não tem família, ele é bastante solitário, ele vive numa pensão e trabalha numa repartição pública, certo? Ele é uma pessoa, gente, constantemente humilhada, ele não é bem tratado ali no trabalho, na verdade é como se ele não existisse, sabe? Bastante triste. E ele vive todo remendado, né? Tem uma condição de pobreza ali bastante acentuada. Eu vou ler um trechinho da obra só pra gente ter ideia de como que ele é tratado ali no ambiente de trabalho dele, tá? No departamento ele não era objeto de nenhum respeito. Os guardas, além de não se levantarem quando ele passava, nem olhavam para ele, como se fosse uma simples mosca que voava pela sala de recepção. Os superiores o tratavam com uma frieza um tanto despótica. Qualquer subchefezinho do departamento metia-lhe a papelada debaixo do nariz, sem se dar o trabalho de dizer copie ou eis um trabalho interessante, bom ou algo que seja agradável, como se faz entre funcionários bem educados. E ele ia recebendo, olhando apenas o papel, sem reparar em quem lhe entregara e se tinha direito de fazê-lo. Recebia e no mesmo instante começava a escrever. Né? Então a gente tem um personagem aí que ele é humilhado, ele é ignorado, ele tem um trabalho bastante maquinal, né? Então é bastante complicada a vida dele. O que ele resolve fazer? Ele resolve poupar o pouco que ele tem, né, para poder comprar um capote novo, um casaco novo. No que ele se poupa, gente, como a gente está falando de uma pessoa que já vive em estado de miséria, ele se poupa de refeições noturnas, ele se poupa de ter luz noturna, ele tem que, como a gente está falando de um período em que não tem energia, né, ele utiliza de vela. Então, assim, o cara começa a viver no escuro, se alimentar mal para poder juntar um dinheiro e comprar um casaco novo. Quando ele compra finalmente esse casaco novo, esse capote novo, ele vai ao trabalho e ele passa ali a ser melhor visto. Inclusive, elogiam o casaco dele. É a primeira vez em que ele tem uma atenção direta para si, sabe? E aí ele é convidado aí para uma confraternização na casa de dos chefes ali no departamento, uma das pessoas importantes ali do cotidiano dele. E ele resolve ir. Chegando lá, ele é um tanto marginalizado, né, e tal, mas ele está ali, certo? Essa é a ideia. Ele está inserido de alguma forma. Quando ele vai embora para casa, ele sofre um assalto. Quando ele sofre esse assalto, roubam o casaco dele, o capote dele. Ele passa por 2 traumas. Um que é o trauma por conta do frio, né, um trauma físico,
certo? Que ele passa mal por conta da situação climática da Rússia, de não estar agasalhado. E o outro problema é o problema psicológico que isso causa nele, né? Ele sofreu tanto para conseguir esse casaco, esse capote, ele sofreu tanto para conseguir ter alguma atenção, né? Que ele teve através, inclusive, de adquirir esse capote, que ele entra num estado de delírio, ele fica muito mal e ele vem a falecer. E aí, depois que esse personagem falece, que entra a parte imaginária e extraordinária dentro da nossa história. Ele retorna como um fantasma que retorna em busca desse capote, né? E aí, na ponte São Petersburgo, inclusive, é avistado um capote voando ali e tal, que dizem aí como uma ideia de mitologia de que seja ele, né? Então a gente tem essa lenda a respeito disso que é bastante interessante. Inclusive, eu indico que entrem em contato primeiro com O Capote de Gogol antes de ler aquele primeiro romance de Dostoiévski, porque esse personagem é citado lá, certo? Depois a gente tem O Nariz. O Nariz é uma história muito interessante de um cara que ele acorda. Esse cara é alcoólatra, ele tem um relacionamento hostil com a sua esposa. E ele acorda ali em casa e ele vai comer o seu café da manhã, né? Ele geralmente come cebola, café e pão no café da manhã. E dentro do pão ele encontra um nariz. E aí ele entra em um estado de conflito ali com a esposa dele, porque ela acha que ele cometeu algum crime. E ele, gente, por ter amnésia alcoólica, né? Por ser alcoólatra, ele passa a desconfiar de si mesmo também e acreditar que aquilo seja uma prova de um crime que ele possa ter feito. E aí ele resolve sair de casa e tentar jogar esse nariz em algum lugar, né, para não ter nenhuma prova do crime com ele, né? E aí ele resolve jogar na ponte de São Petersburgo. Do outro lado da cidade, numa parte rica, né, que é bem diferente da que esse personagem inicial vive, certo? Um homem acorda sem o nariz. E aí, leiam, é muito interessante o que acontece em torno da história do nariz e as significações que a gente pode tirar dela. A outra novela, que é a terceira, é O Diário de um Louco, que é um homem que também vive aí numa condição precária, né? Mas diferente desses dois, né, que vai focar, desses outros dois que focam um pouco na condição material, esse homem vai focar um pouco na condição psicológica dele, né? Então ele de fato escreve o diário, ele tem esse hábito ali de escrever diariamente. E em uma dessas histórias a gente vê que ele tem acesso a um jornal. Nessas histórias diárias dele, ele tem acesso a um jornal. E ele lê ali que a Espanha não tem mais rei, né? E aí ele reflete um pouco a respeito de por que a Espanha não tem rei, o que está acontecendo, são conflitos com a França. Ele começa a delirar até ele chegar ao ponto de acreditar que ele próprio é o rei da Espanha. E aí é muito engraçado você entrar em contato com a experiência dele nos lugares em que ele vai, como ele trata as pessoas e como ele deseja ser tratado na condição de rei, né? Muito bacana. Aí a gente fecha essas três primeiras novelas que são nesse cenário aí de São Petersburgo, né? Que a gente percebe que tem um clima que mexe um pouco com terror e humor, porque é uma análise satírica do século XIX. Aí a gente pula eles e vai para Noite de Natal e a outra novela chamada Vi, certo? Noite de Natal é uma lenda ucraniana, vem do folclore russo, assim como Vi, né? O que a gente vê aqui, um rebaixamento cômico da mitologia cristã. Então a gente não tem um diabo malvado, numa condição assim de desgraça, assim, sabe? A gente tem um diabo, tanto o diabo quanto a bruxa, que eles têm uma problemática, emoções e características humanas. Então eles habitam conosco aqui na Terra, eles têm sensações e sentimentos humanos, eles são mesquinhos, eles são gananciosos, eles se apaixonam, eles vivem realmente no nosso cotidiano, que faz com que a história seja um tanto cômica, né? Bastante interessante. Para vocês terem uma ideia, no Noite de Natal, a primeira aparição do diabo é com ele se envolvendo numa história ali entre o ferreiro da cidade, entre a mãe do ferreiro, que ele meio que é amante dela, né? A gente vai percebendo que uma bruxa também se envolve nessa história, que pode ser aí muito próxima de um desses personagens, e ele pega e resolve roubar a lua e colocar no seu próprio bolso para poder fazer com que a rotina dessas pessoas sejam bagunçadas, né? E aí um bêbado ali próximo, que tá num botequim, ele percebe que a lua sumiu, né? E até ele alertar todo mundo de que a lua foi roubada, o diabo devolveu a lua no céu, então ele é tido como louco, né? Então acontece bastante essas coisas
de misturar emoções humanas com coisas impossíveis de se acontecer, com o diabo e a bruxa ali no cotidiano dessas pessoas, né? Então é uma coisa um tanto mitológica, uma coisa que entra aí no folclore russo, que é bastante legal, dá para ter contato aí com as crianças, tratar como infanto-juvenil também, porque não parte muito pro terror, parte mais pro humor, certo? Então eu fico aí com essa indicação, espero que vocês gostem bastante de ter contato com o livro, porque vale muito a pena, né? Como na literatura russa os autores eles se conversam muito, é legal a gente entrar em contato com vários deles, porque eles realmente ficam citando um ao outro, né? E muito diferente do que acontece dentro do meio literário brasileiro, eles realmente abraçam a própria cultura e eles não têm rixa entre autores, certo? Eles abraçam a literatura como algo importante para todas as pessoas vivenciarem, então é bem legal. Espero que vocês gostem e a gente entre em contato novamente para falar a respeito de uma outra experiência literária, ok? Tchau, tchau!